Muito bem. Podem sentar, meus irmãos. Deus seja louvado já por esse início da nossa reunião de oração. Deus é poderoso e nós testificamos isso com a nossa vida, proclamando que Ele é o Senhor da nossa história, da nossa família, da nossa geração. Amém? Muito bem, me chamo Luiz, eu já estive aqui há muitos anos nesse grupo de oração, estava com saudade também, porque é um bairro, os ingleses, muito importante, muito significativo para a história do nosso movimento da renovação carismática católica. Aqui foi um celeiro de unção, onde Deus derramou em profusão a sua graça sem medida que se espalhou por toda essa arquidiocese. Então Deus seja louvado pela perseverança deste grupo de oração e por aqueles que estão um pouco mais à frente servindo a Deus através desse grupo de oração. Eu também participo, coordeno uma região da renovação carismática lá em Barreiros, eu sou do continente. Sou casado também há 17 anos com a Aline, temos 3 filhos e graças a Deus todos também encaminhados na jornada da fé. E hoje nós vamos trabalhar uma passagem do Evangelho que vai despertar o interesse em nós de nos entregarmos mais ao conhecimento que o próprio Senhor Jesus nos oferece. E isso vai ser tão saboroso que vai fortalecer, vai nos impulsionar a ir mais longe do que a nossa expectativa nos colocava. Amém? Então nós vamos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e pode ser a partir do versículo 30, e nós vamos ler até o versículo 34. Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, no versículo 30 até o 34. Quem não trouxe a Bíblia pode trazer semana que vem. Você vai perceber hoje que é importante andar com a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas viram-nos partir, por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam. E chegaram primeiro que eles, né? O povo é esperto, né, gente? Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma palavra muito interessante que nos mostra o reino de Deus, a vida de Jesus, de uma ótica que às vezes nós não estamos habituados. Mas para dar uma introdução melhor para nós precisamos compreender, ficar bem claro para nós, que o ser humano, ele foi criado no mais alto grau de santidade. E isso se chama justiça original, uma palavra no grego que significa character, ou seja, caráter indelével, que nada pode apagar, nada pode eliminar. Por
por isso que Adão e Eva, eles foram morar no Éden. Éden no hebraico significa jardim das delícias. Tudo tinha no jardim. Tudo era bom, tudo era pleno, tudo muito saudável, tudo puro, melhor dizendo. Então, a graça de Deus, o caráter de Deus, a face de Deus, a fisionomia de Deus, o DNA de Deus estava no ser humano. E isso é tão profundo, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que não é o ser humano que busca Deus, é Deus que busca o ser humano toda tarde, todo final da tarde. Olha que incrível isso. Então nós fomos criados nesse contexto. Ninguém veio à toa, ninguém veio de surpresa, todo mundo veio do pensamento de amor de Deus. Depois Deus se utiliza de um homem, de uma mulher para gerar, e Ele forma você, Ele tece você. No meio desse relacionamento aparece uma terceira pessoa, que é o demônio. A palavra demônio, capeta, Satanás, são todas derivadas da palavra diabo. Diabo significa uma pessoa que se entrepõe no meio de uma relação. Pode ser exagerado para alguns, mas tudo na nossa vida que está despencando ou se encontra desorganizado, gente, tem um fundo espiritual. Então, quando o marido e a mulher não estão se dando bem, é porque o diabo entrou no meio. Quando o pai e o filho não estão se dando bem, é porque o diabo entrou no meio. Quando nós dentro da igreja não estamos nos dando bem, é porque o diabo entrou no meio. Então o diabo, ele entra nesse relacionamento perfeito entre Adão e Eva e Deus. E quando Adão e Eva decidem pecar, você e eu já sabemos a tragédia que foi. E o que acontece então nessa trajetória toda, nessa eventualidade? Deus fecha o Éden. Ele coloca 2 querubins na porta do Éden, cada um numa altura de 15 metros, cada um segurando uma espada de fogo, e essas 2 espadas se entrelaçam. Ele expulsa Adão e Eva, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tenta reconstruir a aliança com o seu povo a todo custo. Porém, o que reinava no Antigo Testamento, e toda vez que a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa ter salvo essa informação, que o pecado reinava no Antigo Testamento. Deus tentou ali através de Enoque. Enoque até fez a diferença, foi até arrebatado, mas não foi possível a plenitude dessa reconciliação de Deus com o seu povo. Depois Deus tenta com o dilúvio ali com Noé, mas também não acontece aquela reconciliação, a reconstrução da aliança. Ali a partir de Abraão, o negócio até começa a robustecer um pouco mais, a vingar, a dar liga. E a partir dali até vai sendo desempenhado um certo crescimento. Mas por causa do pecado original, o pecado, ele criou um véu que nos impedia, que nos impede de ver a face de Deus. Eles viviam na presença de Deus. Adão e Eva, eles estavam com Deus. Então o pecado, ele constrói esse véu. O pecado original, ele traz um documento que nos condenava. Nós estávamos precipitados ao inferno, essa era a nossa sentença, e a gente não tinha mais comunhão com Deus. Então, ali no Antigo Testamento, existem as guerras, existem as batalhas, existem as lutas. De certa forma, Deus se manifesta para poupar o seu povo.
é para dar a eles a oportunidade de se manterem vivos, mas o pecado reinava. Chega a plenitude dos tempos. Em João 3,16, você vai dizer, né, que o Senhor enviou o seu único Filho para nos salvar. O que acontece com isso? Deus amou o mundo de tal forma, e este mundo, quando a gente lê na Bíblia, não é o mundo civilização, não é o mundo planeta, é o mundo dos homens. O que é o mundo dos homens? É a alma do homem. A nossa alma é a sede da nossa personalidade. E o que compõe toda a alma são as nossas vontades, inteligência e emoções. Então, de tal forma, Deus amou o mundo dos homens, que enviou o seu único Filho para nos salvar, para que ninguém pereça. Eu fico imaginando Deus fazendo uma reunião no céu, os querubins, os anjos, todo mundo já comparecendo, e Deus diz para o seu filho: filho, chegou a tua vez, tu tens que descer. E o filho responde para o pai: pai, eu estou pronto. E Deus já diz: vem aqui, Gabriel, eu preciso que tu vá lá em Nazaré, que tu visite a casa de Maria e trate ela com muita maestria. Uma adolescente de 13, 14 anos, lá na rua 13, era sabá, era sábado, era mais ou menos 18 horas, antes de anoitecer. E ali os anjos, os arcanjos, motivando, animados, esperando: vai, Gabriel, porque nós queremos a resposta de Maria. E nas mãos de Maria estava o futuro de toda a humanidade. Quando Maria pergunta para o anjo como isso se fará, o anjo diz para Maria: Maria, não te preocupes, porque o Espírito Santo já cuidou de tudo. Nessa hora Maria diz: é claro que eu aceito. Não é que Maria estava exigindo condições, mas ela precisava entender. E quando ela tomou conhecimento que o Espírito Santo desceria sobre ela, meus irmãos, o Espírito Santo, ele entra no sistema nervoso central de Maria, ele desce pela medula de Maria, ele vai visitando os tendões, os ossos, os músculos de Maria. Maria se torna plena do Espírito Santo, e o Espírito Santo gera o Filho de Deus no seu ventre. Maria cumpre com zelo, com amor, o nascimento, os primeiros 30 anos de Jesus, e quando chega nos seus 30 anos, inaugura então a vida pública de Jesus. E aqui nós conseguimos agora entrar no texto bíblico. O que isso representa para nós? Conhecendo dessa forma tão breve um pouco do contexto da história da salvação, o que isso significa para nós? Diante de tudo o que o povo de Deus passou, diante de tudo que o povo de Deus atravessou, o mundo estava decaído. Toda a revelação que era esperada pelo povo do Antigo Testamento, que era guardada pelo povo do Novo Testamento, ela foi manifestada, ela foi revelada em Jesus. Meus irmãos, não tem mais nada a ser revelado, porque toda a revelação se deu em Jesus. E isso é tão forte para nós, porque isso nos leva a nos apaixonar pelo Senhor. Nós temos acesso, porque com a morte de Jesus, com a sua ressurreição, o véu que nos impedia de ter acesso ao véu, ele é rasgado. As portas do Éden são abertas, e não é mais o Éden, agora é o céu que o Senhor preparou para nós. O documento que nos condenava foi rasgado. Nós voltamos a ter comunhão com o Senhor na hóstia consagrada. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de graça.
E talvez a gente não está conseguindo aproveitar da melhor forma que deveria. E aqui eu acho muito lindo o que veio para nós nessa noite, especialmente o versículo 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. O que a gente faz quando a gente se compadece por alguma situação ou por alguma pessoa? Como é que é a nossa reação? Vamos aprender com Jesus. O que ele faz quando ele se compadece? Ele se compadeceu porque o povo era como ovelhas que não tinham pastor. Então o que ele faz? Quando ele se compadece, ele começa a ensinar. Jesus começa a ensinar. Isso é muito forte, gente. No nosso mundo hoje, no mundo contemporâneo, eu não sei se nós temos conseguido ensinar o pouco que nós sabemos às outras pessoas. Não sei se a gente troca uma receita, né? Eu sei fazer isso daqui, passo para outro, ou eu vou direto, né, no YouTube, já aprendo a cozinhar sozinho, não pergunto mais nada para ninguém. A verdade é essa, né? Hoje a internet ela nos proporciona aprender tudo o que a gente quer e a gente não sabe. Isso é um fato. Mas isso vai eliminando a vivência fraterna. Isso vai rompendo, vai facilitando para um distanciamento, um esfriamento. Que se a gente não ensina, é porque a gente está fazendo do nosso jeito. É claro que não tem problema você, com as suas forças, ir aprendendo, evoluindo, desenvolvendo. Os nossos próprios problemas nos levam para isso. Eles servem para isso, para a gente, né, reagir, para a gente aprender a ter coragem, a ter determinação. Mas, meus irmãos, como é bom a gente ser ensinado. Como é importante a gente ensinar. Né? Às vezes os casais não querem ter mais filhos do que já têm, porque não têm paciência, não querem se esforçar em aplicar o ensino. Porque se você tem disposição, se você tem ternura, por mais que o teu temperamento seja forte, você vai conseguir ensinar. E aquilo que a gente aprende com alguém, a gente não esquece nunca mais, porque fica marcado. Hoje as crianças, os jovens, eles têm medo de perguntar coisas, porque sabe que o povo adulto não tem mais paciência. Não tem paciência. A gente já responde já com meia palavra, a gente já faz cara feia, já torce o nariz. E Jesus, nos 3 anos de vida pública, ele queria ensinar o povo. Poxa, é óbvio, meus irmãos, é óbvio que para Jesus era impossível não realizar curas. Era impossível ele não realizar milagres. Tem um trecho bíblico que diz, né, a mulher que toca no seu manto, e ele sente uma força sair dele. Jesus naquela hora não tinha a intenção de curar aquela mulher, mas deliberadamente ele realiza a cura, ele realiza o milagre. Mas Jesus, ele quer ensinar o povo. Mas as pessoas, como a gente viu aqui, né, as multidões, elas estavam interessadas nos milagres de Jesus, não no Jesus dos milagres. Elas estavam interessadas nos milagres, para ver aqui a logística da multidão. Eles souberam que eles iriam para um canto e chegaram antes dos apóstolos e de Jesus. Caraca, são mais espertos acho que nós, gente. Que a gente diz que vai ter missa, o povo não vem. A gente diz que vai ter adoração, o povo não vem. O povo naquela época era mais esperto. Eles iam, e era uma multidão. Imagina Jesus vendo aqueles pobres, oprimidos, enfermos,
O que Jesus se dispõe a fazer? A ensinar. O Evangelho não é um assistencialismo, meus irmãos. A base de tudo é a salvação. É claro que o povo, ele ia por causa dos milagres que Jesus estava realizando. E hoje também não é diferente, né? Eu sei que vocês aqui em toda a arquidiocese têm o cerco de Jericó mais famoso, né? Eu acho que é dos ingleses, né? Essa igreja deve faltar banco, né? Mas o que acontece? Nessa semana muitas pessoas vêm. Deus vai desprezar? Não, meus irmãos. Deus ele vai ignorar as pessoas? Não, Ele é amor. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a gente acaba assumindo um compromisso com Ele. É como um casamento aqui, ó, que a gente fez. No casamento a gente se compromete o quê? Seja na alegria ou na tristeza, seja na saúde ou na doença. Com Jesus também é assim. E não tem como ser diferente. Eu com 14 anos eu fui resgatado pelo Senhor. E aquela experiência foi tão determinante que eu adaptei todas as áreas da minha vida, todas as fases que eu já passei até aqui, para fazer a vontade dEle. Saí de um monte de coisa. Deixei de frequentar um monte de lugar, mas de fazer inúmeras coisas, porque aquela experiência valeu a pena. O que a gente encontra em Jesus, meus irmãos, nós não encontramos em mais ninguém. Você pode ter o maior amigão do teu lado, a pessoa mais incrível do teu lado, e de fato ela pode ser isso tudo, ele também pode ser isso tudo, mas não se compara à realeza, à graça, à bênção do nosso Senhor Jesus. Então o povo aqui, ele estava interessado no Senhor, quer dizer, nos milagres do Senhor, mas não estava interessado em Jesus. O que acontece quando nós agimos dessa forma? Nós confundimos Jesus como uma prateleira de supermercado. Eu estou necessitando alguma coisa, eu vou lá, pego e saio. Mas supermercado é lugar para morar, para dormir? Não, não é. Quando a gente trata Jesus dessa forma, nós estamos interessados sempre naquilo que Ele quer fazer. E isso não é o correto. Nós temos que vir aqui por causa de Jesus, não por causa daquilo que Ele faz. E isso é muito sério, porque quando a gente consegue compreender com uma consciência plena essa verdade absoluta, a gente para de correr atrás de muitas coisas que foram motivações iniciais na nossa caminhada. Porque a gente tinha sede, a gente faz um cerco de Jericó pedindo uma coisa, a gente faz uma novena pedindo uma coisa, a gente inicia um propósito de oração pedindo uma coisa. E é claro, isso é importante, é interessante, mas se nós ficarmos só nisto, você nunca vai conseguir aceitar Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Por isso que Jesus queria ensinar. É claro, eu vou te dar uma balinha, eu vou te dar um pirulito, eu vou te dar um docinho. Era o que Jesus estava fazendo com os filhos de Deus. Estava acolhendo, estava amando, estava curando. Mas não é para isto que Ele estava ali. A base da nossa fé é a salvação. Tem pessoas que recebem curas, tem pessoas que não recebem curas. Tem pessoas que acabam passando pela provação de uma enfermidade física. Por causa dessa enfermidade física, o Senhor dá graça da conversão do coração, e no fim dessa enfermidade, a pessoa morre. Então a gente tem que vir para o grupo, a gente tem que vir para a igreja, independente se Jesus fará ou se Jesus não fará. Isso é muito forte, isso é muito bacana,
Porque o maior prêmio nessa terra que nós poderíamos alcançar, que nós poderíamos conquistar, é o Senhor, e nós já o temos. Por isso que a ansiedade não pode dominar o coração de um adorador, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso que as trevas não pertencem, não acompanham em quem é do Senhor. Às vezes as pessoas até dizem para nós, né? Mas poxa, eu tenho um caso na minha família de um irmão que ele é dependente químico. Então ele está até hoje nessa luta, já faz mais de 20 anos. A gente entrou para a igreja, ele entrou para esse caminho. Hoje ele está internado lá em Forquilhinhas. Uma pessoa extraordinária. E a gente já ouviu comentários assim, mas poxa, vocês, tu e a tua mãe, né, Luiz? Meu Deus, a tua mãe é intercessora, tu prega tanto, tu está em tudo quanto é lugar pregando, e o teu irmão nada, né? Essas pessoas, meus irmãos, elas pensam que Jesus é, como eu falei lá no início, prateleira de supermercado, que só tem que ir lá na igreja se for para receber alguma coisa. Para! Nós não precisamos mais disso. Se algum dia você não chorar, não se arrepiar mais, não se estranhe, faz parte do processo. Mas nós temos que ter, como diz Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação. Não é só uma decisãozinha que a gente tem que tomar. Não! É uma determinada determinação. É vai ou racha. As pessoas vão virar o rosto para você. As pessoas vão deixar de confiar em você. Você vai perder credibilidade e prestígio daqueles que mais você precisava de apoio. O meu pai foi assim comigo. Quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, ele tinha uma raiva, mas uma raiva da igreja, um nojo da igreja, de tudo que a gente fazia na igreja. E eu e a mãe nessa igreja, só igreja. E pergunta se a gente quer outra coisa. Não quer, porque a gente encontrou o sentido da vida. A fé, meus irmãos, é você se manter na presença do Senhor. A fé, ela não é um conjunto de leis. A fé é você se manter na presença do Senhor. E quanto mais você está na presença dEle, mais Ele vai te modelando, mais Ele vai refazendo, mais Ele vai restituindo a tua vida. Você nem pede mais. É claro que na nossa fraqueza humana, na nossa condição de humildes, a gente sempre apresenta para o Senhor as nossas necessidades. Agora, ficar com aquela neurose, enquanto o Senhor não me atender, eu não vou sair daqui. Não, isso não tem mais. É tudo no tempo de Deus. Meus irmãos, a gente acaba descobrindo com o ensinamento de Jesus que até o não dele é bom para nós. Até o não de Deus é bom para nós. Diga para quem está do seu lado assim, ó: você não pode fazer tudo o que você quer. Você não pode fazer tudo o que você quer. Normalmente a nossa relação com Deus está sempre desajustada, porque é muito fácil nós endurecermos o nosso coração. Antes de vir para cá, a minha filha estava birrenta porque eu não queria trazer ela, mas ela está com muita tosse, está tomando antibiótico. E aí imagina, né? Dentro do apartamento, a minha esposa é uma benção, né? Vai lá cuidar dela, né? E aí o que eu fiz? Eu fui lá na padaria, comprei um doce e trouxe para ela. Ela ficou irradiante, né? Aí já me abraçou, já voltou a dizer que me ama, tá tudo certo. Mas na nossa relação com Deus parece que é a mesma coisa. Se Deus não nos atender, a gente faz bico. A gente sai da igreja, fala mal da igreja, diz que nunca teve fé. Eu não estou querendo generalizar, mas às vezes esse episódio acontece assim conosco. Por mais forte que você seja na fé, você acha que algum dia na vida eu não chorei dizendo assim: Senhor, tira o meu irmão dessa droga, não é possível. Porque já faz mais de 20 anos, ele é uma pessoa incrível. Se eu colocar ele do meu lado, vocês vão se apaixonar por ele, não vão se apaixonar por mim, porque eu sou duro na queda, eu sou turrão, eu sou orgulhoso.
Ele, meu Deus do céu, ele é contagiante a alegria que ele tem, mas tem essa fraqueza. E naquela insistência eu aprendi, não, eu tenho que confiar em Deus. Eu não posso ser Deus. E a gente aprende isso como? Escutando o Senhor. O Senhor tem tanto para nos ensinar. Se a gente fosse pegar por setor da nossa vida, né? Vamos pegar algumas áreas da nossa vida. A nossa sexualidade, ela é dirigida, ela é conduzida pela palavra do Senhor. O que eu sei sobre sexualidade, foi Jesus que me ensinou ou foi os amigos, a vida, os relacionamentos? Porque quando você tem uma sexualidade que ela foi reparada pelo auxílio da palavra de Deus, por mais que você já sofreu muito com as tentações da carne, você consegue em Cristo Jesus frear as tuas paixões e ser um homem novo. Não é o casamento que está em crise hoje em dia. Tudo que exige fidelidade está em crise. A verdade é essa. Tudo que exige fidelidade está em crise. Porque as pessoas, elas não querem mais trocar uma receita, não querem mais ensinar. Quem é que fazia isso? Os únicos que faziam isso, de verdade, eram os avós. Os avós que ensinavam filho, filha, filho ruim, filho teimoso, filha desobediente, mas a avó estava lá, lecionando ainda para aquele marmanjão, para aquela marmanjona, para o seu próprio filho ainda, o que deveria fazer, o que não deveria fazer. E ela fazia os mesmos com os netos, com os bisnetos. Mas hoje ninguém quer ensinar mais nada, gente. Não quer ensinar mais nada. A minha mãe mora com meu irmão. Às vezes o celular dela estraga, o celular da minha mãe meu Deus, é um processo que nos santifica. Ela diz assim, ó, eu mexi em alguma coisa aqui que eu não sei e não consigo mais ligar, não mais atender. E o meu irmão não tem paciência. E aí, eu também já fui sem paciência, confesso. Tenho um temperamento muito forte. Eu sou muito prático. Eu sou assim de resolver os problemas imediatamente. Eu não gosto de pendência. Eu tenho uma folhinha de anotação que eu anoto tudo na semana que eu tenho que fazer, porque eu não posso deixar nada para trás. Eu fico irritado e o Senhor já quebrantou muito isso em mim. Então também não tinha paciência. Mas ficou na memória da minha mãe esses vultos de impaciência da minha parte. E aí ela não pedia para mim. Aí um dia eu descobri. Eu falei, mãe, deixa eu ver o negócio do celular da mãe. Daí eu descobri que o celular dela estava ruim, já estava assim, ó, há semanas, e a minha mãe não liga, fica ali quietinha no canto dela e ponto final. E aí ali eu comecei a ensinar ela, e foi tão bom, porque eu olhei para o rosto dela. Não que eu não olho quando eu vou na casa dela, que eu beijo ela, peço a bênção para ela, mas eu olhei para o rosto dela, eu vi um rosto sofrido, um rosto cansado. E ali foi um momento de graça. Quando você se dispõe a ensinar, meu Deus, quem aprende é você. Quem aprende é você. Imagina agora se você pegar todas as áreas da sua vida e dizer assim, ó, Jesus, eu quero que tu me ensine a fazer aquilo que eu já sei fazer. Por mais que eu e você sejamos bonzão em alguma área. Não, aqui eu domino. Área financeira da minha vida, ó, tenho tudo no Excel. Sou o cara, sou um monstro. Deixa o Senhor te ensinar. Ter o desejo, Senhor, eu não sei nada. E a verdade é essa, com 14 anos eu encontrei Jesus. Hoje, com 39, diga assim, Senhor, eu não sei nada ainda. Porque a minha oração, eu começo a minha oração dizendo assim de manhã, Senhor, eu abandono este dia em tuas mãos. E no final do dia, sabe qual que é a minha oração? A coisa que eu mais falo na minha oração é misericórdia. Eu rezo umas 10 vezes o Salmo 50 por dia. Já sei de cor desde a minha adolescência. Porque lá o Senhor já me deu essa moção de pedir sempre a sua misericórdia. Porque mesmo quando a gente quer acertar, a grande chance é que a gente errou. Porque a gente é muito falho. Ou a gente se entrega totalmente a Ele. Ó Senhor, este mundo, essa alma é tua. Então me conduz, Senhor.
Porque se a gente não fizer assim, se a gente reservar alguma área para nós, o demônio vai entrar e vai dividir e vai estragar. Então eu quero te convidar a ficar de pé, para de pé, nós rezarmos nesse sentido. Eu e você, nós somos filhos amados do Senhor. É tão lindo quando a Bíblia diz que o Senhor, Ele trocaria reinos por causa de mim, de você. Nada é mais importante do que nós para Deus. Você tem valor, você é especial. E te digo mais, meu irmão, minha irmã, o Senhor te entende. O Senhor, Ele te aceita. O Senhor, Ele te ama. E por isso nos traz aqui. Porque o desejo dEle é que eu e você nos aproximemos da sua doce e santa presença. Talvez existem barreiras. E eu quero aqui dar um breve testemunho, mas ontem foi muito interessante. Meu pai está voltando para a igreja. E ontem ele não foi para a igreja por causa de uma meia. Minha mãe não encontrou uma meia limpa. E ele não foi para a missa por causa daquela meia. E eu falei, nossa Senhor, quantas coisas nós arrumamos desculpas para não ir. Podia ter sido essa chuva. Talvez você está até aqui, mas talvez você está contrariado. Porque não foi do seu jeito, não foi da forma que você queria. Meus queridos, isso não importa. Desde o Antigo Testamento a Bíblia diz que Deus vê o coração. O coração. Que toda a estrutura que está sobre nós, que todo esse telhado espiritual que está sobre nós, seja derrubado agora pela graça de Deus. Essa estrutura, esse telhado que é o nosso orgulho, a nossa incredulidade, que as mãos santas do nosso Deus agora penetrem o interior da nossa alma, e com a sua mão santa, amorosa, terna, abrace, toque, aperte o nosso coração. O Senhor Jesus quer nos ressuscitar. E Ele vai ressuscitar a nossa fé, como diz a palavra de Deus, através do ensino. Eu me tornei catequista de adulto faz uns 3 anos. E a cada nova turma que eu assumo, o Senhor reinflama minha alma, porque é extraordinário aprender aquilo que eu não me lembrava mais. Senhor, que Tu venha agora tocar os nossos corações, corações endurecidos, dispersos, desgarrados. Que a Tua mão continue segurando o nosso coração. Essa é a imagem que Deus me dá. Um telhado que foi derrubado com toda a estrutura, e a mão santa do Senhor penetrando o nosso interior e abraçando o nosso coração com a Sua própria mão. Senhor, que caia por terra todas as resistências humanas, todas as forças contrárias, forças ocultas. Que seja despedaçado, Senhor, todas as maldições, amarrações que nos prendiam e nos faziam ficar no mesmo lugar. Se eu for para a igreja, tem que ser assim, vai ser do meu jeito. E eu quero dizer para você, não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus, é do jeito do Senhor. Os planos dele para a nossa vida são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são perfeitos, infalíveis. Talvez Deus não vai te dar tudo o que você pedir, mas você vai ter tudo o que você precisa, porque você vai estar e caminhar com Ele. Derrama, Senhor, a Tua graça agora. Que seja despedaçada as correntes, as cadeias, que caiam por terra, Senhor Jesus,
tudo que aprisionava os corações desses irmãos e dessas irmãs. Que se levante aqui nessa região, Senhor, um povo santo, renovado, cheio do Teu Espírito Santo, sedentos por serem famílias santas e numerosas. Aviva, Senhor, este grupo de oração, e que Tu inaugure um novo tempo, Senhor, na vida de todos esses, através do Teu ensino para nós. Deixa essa canção alcançar a Tua história, abençoar a Tua decisão. Desperta Tu que dormes, retoma o Teu ardor, desperta Tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará.